Olá pessoal, tudo bem? Doug Niemeyer aqui, mais um pouquinho para conversar com vocês sobre o nosso robô do milho. E aqui essa aula ela é uma aula para a gente falar sobre alguns assuntos gerais em relação ao funcionamento da plataforma, em relação ao funcionamento de como o robô se comporta em termos de intervenções, caso seja necessária alguma intervenção, toda e qualquer questão de dúvidas que a gente já observou ao longo de todo o nosso caminhar aqui, de pessoas que já utilizam o operacional, e essas dúvidas a gente vai tentar compilar aqui em uma aula, um vídeo, para a gente poder, de repente, resolver alguma dúvida que você também possa ter sobre esse assunto, tá certo? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês, para a gente olhar aqui. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou abrir a minha máquina virtual para a gente dar uma olhadinha aqui como que o nosso robô se encontra. Ok, aqui, muito bem. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, tá, gente? A partir do momento que você faz a assinatura do robô, o que que acontece? Você faz a assinatura do robô, a assinatura, a partir do momento que você recebe o e-mail de confirmação, você já pode fazer o agendamento para que a Code Trading faça para você a instalação do robô. Tá? Então, basicamente, você vai fazer a criação de uma máquina virtual. Tá? O que é uma máquina virtual? A Code Trading vai ajudar você nisso. Tá? Você cria uma conta na Amazon. A Code Trading usa a Amazon, eu uso a Amazon também, que nada mais é do que você criar uma máquina virtual na nuvem. Tá? Então, isso serve para que você não tenha uma série de problemas em relação à conectividade, em relação à perda de energia, em relação a qualquer tipo de problema com o seu equipamento físico, se você tivesse rodando esse robô na sua máquina local. Então a ideia toda é que a gente rode ele em um ambiente completamente seguro para a gente garantir que as nossas operações de fato não vão ter nenhum problema com relação a esse tipo de situação de hardware e software para você perder uma operação, né? Se não conseguir sair de uma operação, etc. Então, cria-se uma máquina virtual e a partir do momento da criação da máquina virtual é feita a instalação do robô. Tá? O robô ele funciona, então, no MetaTrader 5 em cima do Stark, que é a nossa ferramenta, né? O nosso gerenciador de ordens ali, que faz a comunicação com a corretora. Então, existe a máquina virtual ela está na nuvem, essa máquina virtual, ela recebe a instalação do MetaTrader. O MetaTrader ele é conectado na corretora e na sua conta, né, logicamente, na corretora que você preferir operar, e aí instala-se o robô. Tá? Aqui, pessoal, nós temos a cara aqui do robô, tá? E uma das contas que eu opero. Tá? Então, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês aqui algumas coisas importantes. A partir do momento que vocês fizerem a instalação, essa é a cara do robô de vocês. Então, aqui nós temos um link de acesso, tá? Isso aqui é um atalho, né? Então você vai ter um atalho da sua máquina virtual. Esse atalho eu posso copiar ele aqui, eu posso vir aqui, copiar ele e colar ele na minha área de trabalho. Eu posso enviar ele para alguém, eu posso fazer o que eu quiser. É um atalho normal, tá, gente? E aí eu dou um clique para acessar aqui nele, né? Dou um double clique nele aqui, coloco a minha senha. E essa senha é a senha, você vai receber a sua senha padrão. E aí depois você pode mudar a sua senha e fica uma senha completamente sua, tá? E aí, essa é a carinha do nosso MetaTrader. Então aqui está o MetaTrader, né? Aqui as informações da máquina, né? Uma máquina normal, né? Não tem nada demais aqui na sua máquina. E aqui nós temos o atalho do MetaTrader, tá? Esse aqui é o nosso queridinho MetaTrader, onde nós temos aqui os robôs conectados, tá? E quando for instalado o robô, ele vai ter, são 4 abas aqui, tá? Essa aba aqui é uma outra aba aqui, não tem respeito com o nosso operacional do milho, tá? Essa aqui é uma outra aba que a gente usa aqui, que eu uso aqui nessa conta, tá certo? Vamos lá, a gente tem 4 robôs, então aqui, ó, vocês vão observar aqui em cima, ó, o Corn C compra. O que quer dizer isso aqui? É o robô do milho com o operacional de compra com Take Profit. Aqui nós temos o outro, que é o operacional de compra. Aqui nós temos o outro, essa aqui está uma operaçãozinha, olha que legal aqui, essa operação aqui iniciou em 92,21,
fechou em 93,60, ele comprou aqui embaixo, navegou até aqui em cima. Vamos ver amanhã como que o mercado abre, né? Como que ele reage para a gente ver o que acontece com essa operação, tá? E aqui nós temos o de venda e aqui nós temos o de venda com take profit, tá? São 4 janelas aqui, uma para cada robô, tá? Lembrando que se eventualmente você não for rodar os 4 robôs, você vai simplesmente clicar, depois de instalado o robô, você vai vir aqui e você vai dizer assim, bom, eu só quero operar o de compra com take profit. Muito bem, você vai vir aqui e vai clicar no xizinho aqui para fechar as demais janelas. Vai clicar aqui no xizinho, ele vai fechar a janela, vai clicar aqui no xizinho e vai fechar a janela, tá bom? Simples assim, tá? E aí pronto, você não tem que fazer mais nada a partir do momento que ele tiver instalado aqui. Vamos lá, o que funciona esse botão aqui? Esse botão aqui, gente, para quem não conhece, esse botão aqui desliga e liga o robô, tá? Liga todos os robôs que a gente tem aqui na nossa tela, tá? Então aqui ele está desligado, está ligado, ou seja, quando ele está verdinho aqui ele está ligado, se a gente clicar aqui ele fica desligado. Então a ideia é sempre deixar ele ligado, certo? Vamos lá, informações importantes aqui. Douglas, eu posso operar, qual contrato que eu posso operar? Você pode operar qualquer um dos contratos. Isso é uma questão muito mais relacionada ao teu entendimento do mercado. Se você, por exemplo, quiser não operar o contrato vigente, o contrato que é mais líquido, você pode operar o próximo contrato, né? Isso é uma questão completamente sua, tá? Como eu faço? Eu opero sempre o contrato mais líquido, ou seja, o contrato vigente. Então eu vou lá e vejo qual é o contrato que nós temos atualmente, que é o contrato que tem mais liquidez, tá? É o contrato que eu vou lá no Profit e digito CCM FUT, ele aparece lá, é esse que eu vou usar, tá certo? Eu posso, por exemplo, fazer o quê? Se eu quiser operar o outro contrato, eu quero operar, se eu quero operar com 2 contratos, eu posso operar um contrato no U e um contrato no X, por exemplo? Posso, tá? E fica a critério de cada um. Aí eu viria aqui, por exemplo, se eu quiser operar o X, CCM X22, venho aqui, janela do gráfico, e eu mando carregar o robô aqui em cima, por exemplo, tá? Simples assim, tá? Pronto. Se eu quiser, por exemplo, fechar uma ordem aqui, tá? Eu tenho aqui uma ordem aqui, eu quero fechar ela. Você clica aqui no xizinho aqui e você vai fechar essa ordem. Se por algum motivo você quiser fechar uma ordem manualmente, você pode vir aqui e simplesmente fechar a ordem, tá certo? Coisas mais importantes aqui, tá? Erros relacionados com o modelo. Que tipo de erro a gente pode enfrentar aqui nesse modelo? Em qualquer modelo que a gente venha a operar, a gente está usando software, e software pode gerar algum tipo de situação onde uma ordem ela não é colocada, ou uma situação de que a corretora não aceitou a ordem porque está faltando saldo, porque o mercado andou muito rápido e ele não conseguiu colocar a ordem. Isso pode acontecer. Acontece com muita frequência? Não, não acontece com muita frequência. Eu já uso esse modelo tem 2 anos e meio praticamente, e os problemas que eu tive são tão são tão insignificantes comparado ao lucro que eu tive. Então, esses problemas eu praticamente eu não dou ênfase nos problemas que aconteceram, eu dou, na verdade, ênfase no capital que isso gerou, tá? Então, eu olho dessa forma. Mas, em termos de problemas, o que pode acontecer? Ele pode colocar uma ordem, por exemplo, e o mercado andar, não pegar essa ordem. Tá, Douglas, o que acontece? Bom, o robô vai lá, cancela essa ordem e na próxima tentativa, no próximo candle, ele vai lá e vai tentar colocar uma ordem novamente. Tá? Isso gera muita diferença no meu resultado? Não, não gera muita diferença no seu resultado. Você pode estar comprando talvez aí 20 centavos acima do preço que teria comprado se tivesse conseguido pegar essa ordem. Tá? Isso acontece também quando a gente opera manualmente. Tá? Então, independente de como de como você opera, esse tipo de problema pode acontecer. É frequente? Não, não é frequente, tá, gente? Eu estou aqui falando dos problemas que a gente já viu acontecer e eu já vi acontecer, e aí eu estou comentando com vocês, tá certo? Douglas, o que eu posso fazer aqui? Fiz a instalação aqui. Eu faço o quê? Eu simplesmente deixo como está.
eu não posso fechar o MetaTrader, tá? Se eu fechar o MetaTrader, o que que acontece? O robô ele não sabe mais o que vai acontecer com você, porque você fechou ele, né? Ou seja, você fechou a ferramenta de negociação. Então, eu já vi alguns casos onde a pessoa ficou com o MetaTrader fechado, sem saber, e o MetaTrader não fechou as suas operações, tá? Então, é muito importante que você deixe o MetaTrader aberto. Aqui vocês podem fechar e abrir ele sem problema nenhum, tá? Evitem fazer isso com o mercado aberto, tá, pessoal? Porque aí sim, caso o mercado esteja aberto, você tenha ali próximo de chegar no teu alvo, próximo de chegar ali na operação, ele pode dar ali algum problema e não conseguir fazer com que você saia da operação, tá? Aqui deu algum errinho aqui, mas provavelmente não é nada que a gente precisa se preocupar. Muito bem. Bom, vamos lá. O que mais nós temos aqui em relação ao MetaTrader? Não fechá-lo, então aqui eu fechei. Quando eu sair aqui da minha máquina virtual, eu simplesmente vou clicar aqui no X e vou fechar a máquina virtual, tá certo? Não preciso me preocupar com mais nada, tá certo? Deixa eu ver o que mais. Bom, por exemplo, saídas, tá? Então a gente falou aqui, na verdade, vou falar das entradas, tá, pessoal? As entradas aqui, sempre que o mercado fizer um sinal aqui, ele colocar uma ordem de entrada aqui embaixo, tá? Vocês vão ver aqui a relação de ordens, ó. Você tem aqui, ó, caixa de ferramentas aqui embaixo, negociação. Você tem aqui as ordens, tá? E essas ordens, gente, vocês podem ver que aqui elas são ordens já que estão posicionadas. Então ele mostra aqui, ó, qual foi o robô que fez a compra, né? Então aqui, ó, compra com take profit e o compra sem take profit. Então esses dois robôs aqui estão posicionados. E aqui, por exemplo, se a gente tiver uma movimentação do mercado, ele faz coloca uma ordem no rompimento do candle que vai fazer a entrada, essa ordem está aqui embaixo, tá? Douglas, eu posso cancelar essa ordem? Eu não quero que ele compre por algum motivo? Pode, você vem aqui também, tem a mesma configuração aqui com um xizinho, você vem aqui, clica no xizinho, ele fecha e você não tem mais essa ordem ali, certo? Douglas, eu quero desligar o robô e eu tenho uma ordem aqui posicionada, eu não quero operar, eu desliguei o robô aqui. O que vai acontecer essas ordens aqui, conforme o mercado for andando aqui, se ele pegar essa ordem aqui, que nós temos o nosso take profit aqui, ele bater no take profit, ele vai sair dessa posição aqui, beleza. Porém, como a nossa saída no stop, o nosso stop, ele é técnico, para ambas as posições, o que quer dizer um stop técnico? A gente não tem aqui o stop loss, ó, vocês podem ver aqui, a nossa ordem de stop loss ela não está posicionada, porque a gente evita dessa forma que a gente tenha violinadas muito frequentes, tá? E a gente tinha no início, a gente operou com o stop loss, tá? E aí a gente foi vendo que não era eficiente operar com stop loss, a gente fez um estudo bem detalhado para identificar isso, então a gente acabou optando por tirar a ordem de stop loss e só fazer a saída com o fechamento do candle. Então o candle fechou, a gente faz ali a análise e ele faz entendimento se ele deve ou não sair da posição no prejuízo, tá? Ou no stop gain, né? Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque se vocês verem as operações aqui, vocês vão ver que não tem stop loss, tá? Se for olhar, vocês podem gerar algum tipo de dúvida. E não tem o stop loss aqui, porque as posições elas saem justamente no fechamento do candle. Ele faz a verificação e aí, caso ele deva sair, ele vai fazer a saída a mercado, tá certo? A entrada sempre é no rompimento do candle, não é a mercado. Isso é importante que vocês tenham esse entendimento, tá? Porque o nosso operacional ele foi desenhado para que o mercado nos leve para dentro e não, de fato, a gente tente entrar no mercado a qualquer custo, tá? Então, deixa eu ver aqui o que mais nós temos aqui. Bom, o robô, gente, ele resolve... Nós não temos nenhuma, vamos dizer assim, necessidade de ficar ali cuidando do robô, tá? O que acontece, tá? O que acontece se porventura a corretora tiver com algum erro de comunicação, isso pode acontecer, tá? A XP, eu uso a XP, a corretora que muita gente que opera milho usa. Essa corretora, ela é a melhor que nós temos aqui no Brasil hoje.
e mesmo assim ainda a gente tem algum tipo de problema que eventualmente um dia abre e ele não tem as cotações, o gráfico fica fechado. Isso aconteceu esse ano uma vez. Não fechar a ordem porque ele travou a plataforma de negociação, tem nada a ver com o robô, tá? Isso era uma coisa que aconteceu com o XP, estou aqui lembrando de algumas coisas e falando para vocês, mas são situações que talvez você vá ter que fazer ali algum tipo de conversa com o seu assessor, tal. Mas isso, gente, é a mesma coisa que se você estiver operando na mão e você não conseguir fechar uma ordem, porque a plataforma de negociação da XP está com algum problema. Então, são coisas que, independentemente do robô, isso acontece, pode acontecer, tá certo? Vamos lá, o que mais, tá? Comportamento aqui. O robô, ele coloca uma ordem, caso essa ordem ela não seja ativada, ele já cancela essa ordem automaticamente, tá? Vamos ver o que mais. O que mais aqui? Basicamente, gente, informações importantes para vocês entenderem aqui de como o MetaTrader funciona, a plataforma funciona, o robô funciona. Eu acho que tem tudo aqui, tá, gente? Toda e qualquer questão que vocês venham a ter, gente, por favor, perguntem, tá? Deixa eu voltar aqui. Toda e qualquer situação que vocês tenham de dúvidas, tá? Os meus canais de contato comigo, tá? Eles estão aqui no início do treinamento, tem lá todas as formas de contato comigo. Então vocês podem, por favor, me chamar no próprio Instagram, me chamar no próprio Telegram, tá? Tem o e-mail também de contato. E é importante que vocês tenham muita tranquilidade em operar esse modelo, tá? E todas as dúvidas de vocês, eu gostaria que vocês sanassem, justamente para que vocês pudessem ter uma tranquilidade grande ali de poder entender esse modelo, né? Entender o modelo que eu construí para mim, né? E aí agora a gente está disponibilizando isso para vocês também, tá certo? Essa aula é isso, gente, e espero que tenham se esclarecido as principais dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo e até logo!